Terminal Integrado do Recife. Quarta-feira, 18h20. O calor grudava na pele, o cheiro de gasolina e suor se misturava ao som dos motores dos ônibus e das vozes apressadas. No meio daquela confusão, o sargento Eduardo Nascimento, da Polícia Militar de Pernambuco, terminava o patrulhamento do turno da tarde. Era só mais uma ronda de rotina, até ver o menino. Ele não devia ter mais de 10 anos. Roupas sujas, sandálias gastas, o olhar perdido, estava sentado no meio-fio, segurando uma mochila infantil azul, olhando fixamente para o nada. Eduardo percebeu de longe. Aquilo em Recife chamava a atenção. Criança sozinha em terminal grande àquela hora não era coisa boa. O sargento se aproximou devagar. "E aí, campeão? Tá esperando alguém?" O menino levantou o olhar. Tinha o rosto sujo e os olhos marejados. "Meu pai", respondeu quase num sussurro. "E cadê ele?" "Foi levado pelos policiais." Eduardo parou. Aquelas palavras saíram com naturalidade, sem medo. "Levado pelos policiais." "Como é teu nome, garoto?" "Lucas." "Quantos anos tu tem, Lucas?" 10. O menino dizia que o pai, Rogério, tinha sido levado por 2 policiais ali mesmo no terminal, há menos de 1 hora. Segundo ele, os homens estavam fardados, chegaram em uma viatura branca sem identificação e chamaram o pai para prestar esclarecimento. Desde então, sumiram. "Tu viu a placa do carro ou o número da viatura?" perguntou Eduardo, já com o rádio na mão. Lucas balançou a cabeça. "Não, senhor. Mas não era igual às outras. Não tinha símbolo nem sirene. Só luz azul na frente." Eduardo olhou em volta. Nenhuma equipe reportara a abordagem na área. A central não registrava viatura naquela região naquele horário. Algo estava errado. Muito errado. Chamou reforço. Uma equipe veio e levou o menino para o posto da Polícia Militar dentro do próprio terminal. Enquanto isso, Eduardo tentou puxar as câmeras de segurança com o vigilante. As câmeras estavam funcionando? O vigilante hesitou. "As do lado norte tão fora desde ontem, sargento. Só pega a parte dos ônibus chegando." Quando as imagens foram abertas, Eduardo congelou. Ali, às 17h32, o pai do menino aparecia andando com uma mochila no ombro, conversando com 2 homens. Ambos usavam fardas parecidas com a da PM, mas sem numeração, sem brasão, e com coturnos pretos, detalhe que denunciava algo. Não era um padrão de serviço. Eles se afastavam com Rogério em direção à saída lateral do terminal. 2 minutos depois, uma van branca parava na rua sem logotipo. Os 3 entravam e sumiam no trânsito de Recife. O menino não mentia. E quem quer que fossem aqueles homens, tinham se passado por policiais da própria corporação. Eduardo sentiu o peso no peito. Sabia que se abrisse isso oficialmente, cairia numa teia complicada, mas deixar passar significava virar as costas para uma criança sozinha no meio do terminal. Olhou para Lucas, sentado no banco da base, abraçado à mochila. Dentro, um carrinho quebrado e uma foto amassada. O pai e o filho sorrindo na praia de Boa Viagem. Eduardo respirou fundo. Aquela não seria mais uma ocorrência qualquer. Seria o caso, e ele sabia que, a partir dali, ia se meter onde não devia. Naquela noite, Eduardo ficou no posto do terminal até depois das 22 horas. O menino já dormia em uma cadeira, coberto com uma manta improvisada. O sargento olhava para ele e lembrava do próprio filho, que tinha quase a mesma idade, mas morava com a mãe em Caruaru. Havia algo em Lucas que o tocava mais do que deveria. Não era só um caso, era um pedido de socorro. Eduardo registrou o desaparecimento de Rogério no sistema, mas evitou detalhar demais. Sabia que certos assuntos, quando chegavam nas mãos erradas, simplesmente sumiam. Antes de sair, chamou o cabo que estava de plantão. "Cuida do menino, amanhã cedo eu volto." Na manhã seguinte foi direto para a delegacia de Santo Amaro. Conhecia o delegado de lá, Raimundo, homem correto, mas já calejado de lidar com coisa pesada. 2 caras de farda levando civil sem registro? Raimundo franziu a testa. "Tu tá dizendo que estão usando viatura fantasma?" "Ou coisa pior", respondeu Eduardo. "Estão usando a farda para sumir com gente." Raimundo coçou o queixo. "Isso já aconteceu em Paulista mês passado. 2 sujeitos foram levados na frente da família, nunca mais apareceram.
A PM negou operação na área. Eduardo assentiu, tenso. E ninguém investigou? Foi pro esquecimento. Como sempre. O sargento pediu as imagens de trânsito próximas ao terminal. Passou a manhã inteira com um analista, revendo câmeras da Avenida Agamenon Magalhães. Nada. Até que às 17h35, uma van branca sem marca, com uma luz azul piscando discretamente no painel, cruzava o semáforo perto do Derby. Placa parcial. PLR 79. Era pouco, mas era um começo. De volta ao quartel, Eduardo tentou puxar o registro da placa nos sistemas internos. Negado. Acesso restrito à corregedoria. Ele sabia o que isso significava. Ou o veículo estava envolvido em operação sigilosa, ou alguém com poder não queria que fosse rastreado. Naquela noite, enquanto voltava para casa, a consciência o corroía. O menino continuava no posto, sem parente para buscá-lo. O pai seguia desaparecido. E o silêncio das autoridades só deixava mais claro que havia algo grande por trás. Eduardo parou o carro, respirou fundo e fez algo que não devia. Ligou para um antigo contato, o soldado César, que trabalhava na corregedoria e devia alguns favores. César, preciso de uma placa. É urgente. Tá maluco, Eduardo? Tu sabe que eu não posso mexer nessas coisas sem ordem. É sobre uma criança, cara. Uma criança. Do outro lado, silêncio. E passa a placa, respondeu o soldado, resignado. Eduardo ditou. Meia hora depois a resposta veio em mensagem curta. Placa clonada. Original pertence à ambulância particular. Empresa, Vida Sul Transportes Médicos. Ambulância. De novo. A coincidência acendeu o alerta. Era o mesmo tipo de disfarce usado em casos de sequestros camuflados como resgates médicos. Eduardo voltou ao terminal. Lucas estava acordado desenhando num papel amassado. Sargento, meu pai vai voltar? Perguntou o menino. Eduardo ajoelhou-se na frente dele. Eu vou achar teu pai, tá certo? Eu prometo. E naquele instante, ele sabia que não havia mais volta. Não era apenas um policial fazendo o seu trabalho. Era um homem indo contra o próprio sistema para cumprir uma promessa que não devia ter feito. Na manhã seguinte, o sol já queimava o asfalto de Recife, quando o sargento Eduardo chegou à sede da Vida Sul Transportes Médicos, na Imbiribeira. Um prédio discreto, fachada de vidro, logotipo moderno, nada que chamasse atenção. Mas o instinto policial não mentia. Aquele lugar escondia algo. Entrou-se passando por quem não era. Disse que vinha fazer verificação de rotina sobre viaturas médicas circulando sem autorização. A recepcionista, nervosa, chamou o supervisor. Um homem de uns 40 anos, jaleco branco, sorriso tenso. A gente trabalha tudo dentro da lei, sargento. Todos os carros registrados, documentos em dia. Pois é, disse Eduardo. Só que um dos carros de vocês foi visto num caso de desaparecimento ontem. Quero ver o registro de uso. O supervisor hesitou. Deve ser engano. Eu também espero, respondeu o sargento com um olhar firme. Mas me mostra os logs. Foram para uma sala nos fundos. Havia planilhas impressas, relatórios de trajeto, tudo certinho demais. Certinho demais. E no meio das folhas, um detalhe chamou a atenção. Uma van listada como em manutenção no mesmo horário do desaparecimento de Rogério. A mesma placa, PLR 7924. Eduardo guardou o número mentalmente, agradeceu e saiu. No estacionamento, encostou no carro e respirou fundo. A adrenalina pulsava. Aquela empresa estava envolvida e tentava mascarar tudo com burocracia limpa. Decidiu voltar à corregedoria, mas de modo informal. Encontrou César no estacionamento dos fundos, de uniforme simples, cigarro na mão. Conseguiu algo? Perguntou Eduardo. César olhou em volta baixo. Aquela van não devia existir. Como assim? O chassi é adulterado. E o dono da empresa é laranja. O CNPJ é recente, aberto há 4 meses. Quem está por trás? Nome que apareceu nos papéis. Dr. Ernesto Albuquerque, cirurgião. Trabalhou anos em hospital particular. Saiu do nada há pouco tempo. Eduardo franziu o senho. Cirurgião? É. E tem um detalhe. O nome dele também aparece num inquérito antigo da Federal.
Investigavam tráfico de órgãos. Mas o caso sumiu. O sargento sentiu o estômago revirar. Aquilo deixava de ser um simples sequestro. Era um esquema. E o pai do menino podia ter virado mais uma vítima. À noite voltou ao terminal. Lucas esperava, já mais calado. Eduardo trouxe um lanche e sentou ao lado dele. Lembra se teu pai falou para onde ia ontem? Lucas pensou. Ele disse que ia num hospital para ver uma vaga de emprego. Qual hospital? Acho que chamava Santa Helena. Eduardo conhecia. Pequeno, particular, meio decadente, mas com uma ala cirúrgica que quase ninguém usava. Pegou o celular e ligou para César mais uma vez. Procura para mim. Dr. Ernesto Albuquerque. Tem alguma ligação com o Hospital Santa Helena? O amigo digitou e ficou em silêncio por alguns segundos. Tem, sim. Ele era chefe da ala cirúrgica até 3 meses atrás. Saiu oficialmente, mas os registros de acesso digital dele ainda estão ativos. Significa que ele ainda entra lá. Provavelmente. Eduardo olhou para fora. A chuva começava a cair fina sobre Recife. As luzes dos ônibus refletiam no chão molhado. Ele sabia o que precisava fazer, mas também sabia o risco. Ir até aquele hospital sozinho seria suicídio, mas cada minuto que passava podia ser a diferença entre achar Rogério vivo ou tarde demais. A chuva engrossava sobre o Recife quando o sargento Eduardo parou o carro a 2 quadras do Hospital Santa Helena. Passava pouco das 11 da noite. O lugar parecia fechado, mas uma luz permanecia acesa na ala dos fundos. O setor cirúrgico desativado, segundo os registros. O vento trazia o som distante de sirenes, misturado ao ruído da chuva batendo no capô. Eduardo vestiu o colete, ajustou o coldre e respirou fundo. Não faz isso sozinho, a voz da consciência dizia. Mas a imagem do menino Lucas, sozinho no terminal, o empurrava para frente. Pulou o muro lateral e se escondeu sob a marquise. A porta de serviço estava destrancada. Entrou. O corredor era estreito, com azulejos antigos e cheiro de desinfetante misturado a mofo. Luzes piscavam. A sensação era de que aquele hospital tinha sido abandonado às pressas. Seguiu o som de vozes. 2 pessoas conversavam atrás de uma porta metálica. Eduardo se aproximou e ouviu. O próximo tá pronto. Homem, 30 e poucos, tipo o negativo. Certo. O comprador chega amanhã, garante o transporte. E o menino? Ninguém vai procurar. Já tá sob controle. O sangue gelou. O pai. Eles ainda o tinham. Eduardo abriu a porta com um chute. Dentro, uma pequena sala cirúrgica. Equipamentos limpos, instrumentos esterilizados e 3 homens paralisados pela surpresa. Um deles vestia jaleco, Dr. Ernesto. Os outros, fardas pretas sem identificação. Polícia Militar! Mão na cabeça agora! Gritou o sargento, arma em punho. Um dos homens reagiu, sacando pistola. O disparo ecoou pelo corredor. Eduardo se jogou atrás de uma maca. Respondeu com 2 tiros. Um deles caiu, o outro correu pelos fundos. O médico tremia, encurralado. Eu não tenho nada a ver com isso, balbuciava. Eu só fazia o que mandavam. Onde está o homem que vocês trouxeram do terminal? Berrou Eduardo. Dr. Ernesto apontou para uma porta nos fundos. Eduardo correu, chutou a entrada e encontrou Rogério inconsciente, deitado numa maca, entubado com soro no braço. Ainda vivo. Por pouco. Chamou reforço pelo rádio, voz trêmula. Aqui é o Sargento Nascimento, Hospital Santa Helena, ala cirúrgica. Temos vítima de sequestro, suspeitos armados e médico envolvido. Solicito apoio imediato. O som da chuva se misturava ao das sirenes que agora se aproximavam. Eduardo arrancou o soro do braço de Rogério e tentou despertá-lo. Ei, amigo! Segura firme. Tua luta ainda não acabou. O homem abriu os olhos por um instante. Murmurou fraco. Meu filho... Ele tá bem? Tá sim, tá seguro. Eu prometi e cumpri. Minutos depois, viaturas cercaram o hospital. Os falsos policiais foram rendidos e o médico preso. Mas no meio da confusão, Eduardo viu algo que o inquietou. Um dos homens detidos usava a farda original, com brasão da PMPE, autêntica, e ele o reconheceu.
Trabalhara no mesmo batalhão anos antes. O sargento se afastou, coração disparado. Aquilo não era só uma quadrilha, era gente de dentro. O dia amanheceu cinza sobre Recife. A chuva cessara, mas o ar ainda trazia o cheiro de tempestade. No terminal, o movimento recomeçava. Vendedores abrindo as barracas, ônibus chegando, gente indo e vindo, como se nada tivesse acontecido. Mas, para Eduardo, nada era mais igual. Rogério estava internado, se recuperando. As investigações confirmaram. Os falsos policiais faziam parte de um esquema maior, um grupo misto de ex-agentes e seguranças particulares, chefiados por gente influente dentro da corporação. Usavam fardas originais, viaturas clonadas e conexões com clínicas clandestinas. Cada operação era um sequestro cirúrgico, planejado para parecer legítimo. O caso estourou na imprensa dias depois, mas o nome do sargento Eduardo Nascimento não apareceu em nenhuma linha. A corregedoria abafou tudo, alegando investigação interna. Oficialmente, ele apenas auxiliou na localização de uma vítima, mas para ele bastava. Rogério estava vivo e Lucas estava com o pai de volta. Naquela tarde, Eduardo voltou ao terminal. Lucas o esperava com um saco de pipoca nas mãos e o mesmo sorriso tímido de antes. "Oi, sargento. Meu pai mandou agradecer. Disse que o senhor salvou ele." Eduardo se agachou, sorrindo de leve. "Eu só fiz o que qualquer policial devia fazer. Ele também disse para o senhor ir lá em casa um dia para almoçar. Um dia eu vou, prometo." O menino o abraçou. Um abraço apertado, sincero, que desmontou qualquer armadura que o sargento ainda tinha. Eduardo olhou para o terminal, o mesmo lugar onde tudo começou, e pensou em quantas histórias se perdiam naquele caos diário, quantas pessoas sumiam sem deixar rastro, sem ninguém para procurar. Ligou o rádio. "Central, aqui é Nascimento." Retornando ao patrulhamento, a viatura arrancou devagar, sumindo entre os ônibus e o calor do Recife. No retrovisor, o menino ainda acenava. Eduardo seguiu em silêncio. Sabia que o mundo não mudaria por causa de um caso. Mas, às vezes, salvar uma única vida era o que bastava para continuar.